Beijão para vocês, minha mulher, Maria Isabel, minha mãe Mundica, minhas filhas, Clarice e Cecília, minhas netas, Estela e Ana, em nome de todas as mulheres do mundo, as que viram e as que não viram este vídeo, as que estão inscritas ou não. Um grande beijo para todas vocês neste dia. Hoje, sexta-feira, 8 de março. Março é um mês bom, hein? Mês de um bom aniversário. Depois eu conto. Bom, agora, já que estamos falando em mulher, que nos dá a vida, que nos gera, que fica 9 meses com todos nós, seres humanos, no seu ventre, há uma certa mania agora de xingar a pessoa de velho. Por exemplo, eu sou muito xingado aqui de velho. Eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, as minhas avós, né, que velho a gente respeita. Bom, eu quero dizer o seguinte, se eu não fosse velho, por exemplo, eu não podia lhe contar a história que eu vou contar aqui. O Josias de Souza, meu amigo, repórter veterano da Folha, depois da UOL, e hoje tem um blog no UOL, lembrou um pormenor interessante. É que, sabe os personagens agora da primeira condenação paulista da Lava Jato? Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto? Pois é, um trio, né? O Paulo Vieira de Souza foi, digamos, protegido pelo Aloysio Nunes, que, por sua vez, através do Raul Jungmann, conseguiu o telefone do Gilmar Mendes e mobiliza o ministro do Supremo para que ele não permite que o Paulo Preto faça uma delação premiada. A delação premiada do Paulo Preto é ameaçadora, porque nenhum de nós acredita que aquele dinheirão todo que ele tem no exterior, 130 milhões, né, seja de um ex-diretor do Dersa. Ele foi da Dersa. Ele foi nomeado pelo então governador José Serra, a pedido do Aloysio Nunes. E o Aloysio Nunes está presente nessa história, que o velhinho Josias trouxe de volta e eu hoje trago aqui para você com um complemento. O que é que o Josias contou? Você sabe onde esse trio se conheceu? Foi no Palácio do Planalto. Aloysio Nunes era secretário-geral da Presidência da República, o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Gilmar Mendes primeiro foi assessor jurídico da Casa Civil, advogado-geral da União e beneficiado com o melhor emprego do Brasil pelo Fernando Henrique, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito que com a missão de evitar que Tucano vá preso. Essa missão ele cumpriu até recentemente, mas não tem sido mais possível cumprir depois que o Eduardo Azeredo começou a cumprir pena lá em Minas e agora mais uma prisão provisória foi decretada para o Paulo Preto, que era assessor do Aloysio nesse palácio. Então, os três se conheceram no palácio. Se você tiver uma dúvida, claro que o Paulo Preto não está registrado em antologia, acervo de jornal no palácio, mas eu publiquei no meu blog hoje uma foto, Fernando Henrique, Gilmar Mendes e Aloysio Nunes numa reunião no palácio com governadores para discutir o uso das Forças Armadas como polícia. Então isso para mostrar para vocês que a idade serve para alguma coisa. Mas aí eu me lembrei de outra coisa relativa ao Aloysio Nunes. Todo mundo diz, Aloysio Nunes foi motorista e segurança do Marighella, mas não estava lá na noite que o Marighella morreu. O Marighella morreu e ele está vivo aí até hoje. De qualquer maneira, ele também foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique. No fim do governo Fernando Henrique, o ex-prefeito de Santo André e então coordenador do programa de governo da candidatura do Lula, do PT, à presidência, à sucessão do Fernando Henrique, em janeiro de 2002, foi assassinado, foi executado brutalmente. Pois bem,
O Lula e o Zé Disseu, Lula candidato e favorito à vitória naquele ano, à presidência da República, foram a Fernando Henrique através de um amigo que abriu a porta. Quem era o amigo? O ministro da Justiça à época, Aloysio Nunes. A ideia era colocar a Polícia Federal na investigação da morte do Celso Daniel. O Romeu Tuma Júnior, no seu livro Assassinato de Reputações, conta que não foi bem isso. Conta que Aloysio Nunes era muito amigo do Zé Disseu e que ali foi feito um pacto. Por esse pacto, uma mão passaria o pano na outra, né? Ou seja, os tucanos, digamos, não investigariam tão seriamente como deveriam o assassinato de Celso Daniel. Eu quero lembrar que os tucanos ocupavam o governo de São Paulo através de Geraldo Alckmin, né, na sua primeira passagem. E quando os petistas assumissem o poder, então também seriam benévolos com os tucanos. O Tuma nunca foi processado por isso. O Tuma disse coisas mais graves, disse que o Lula era agente do pai dele e nunca foi processado. O livro dele está confirmado, pois, pela ausência de processo. Mas uma pessoa tentou criar, digamos que, desconforto para o Tuma. Aloysio Nunes, senador da República à época, abriu um inquérito para que o Tuma explicasse porque ele contou essa história no livro, e o Tuma foi levado por condução coercitiva por agentes da polícia de casa para contar isso na Polícia Federal. Pois então vocês veem que esses personagens estão sempre envolvidos em casos nebulosos. E é por isso que a política mais lúcida do Brasil, a senhora Janaína Pascoal, a parlamentar com mais de 2 milhões de votos, a parlamentar mais votada da história, deputada estadual pelo PSL de São Paulo, deu uma entrevista à Rádio Eldorado dizendo o seguinte: se cuida o Paulo Preto, porque ele pode morrer na cadeia. Tem muita gente poderosa e importante interessada no silêncio dele. E a Polícia Federal também encontrou e-mails, tem um e-mail que ele, na mesma linha tem Gilmar Mendes e tem o meu anjo protetor Gi, mas encontrou lá informações muito seguras para achar que o Paulo Preto queria delatar e o Aloysio Nunes arrumou um delegado para evitar a delação, chama o José Roberto Santoro. Está tudo lá no noticiário do dia, porque a parte da história eu já contei, voltamos ao dia a dia. É verdade, a Janaína tem razão, a história é muito esquisita e pode ser que Paulo Preto corra risco de vida antes que delate, se realmente ele vai delatar. Mas eu não vou ficar aqui só nessas histórias do passado, né? Já que nós estamos falando em história, eu quero me referir ainda a um episódio anterior, que foi a frase do Bolsonaro na festa lá dos Fuzileiros Navais do Rio, em que ele disse que só há democracia e liberdade se as Forças Armadas quiserem, né? Pois é, não é bem assim. De fato, é um equívoco. Não há na história da democracia e da liberdade nenhuma concessão espetacular das Forças Armadas. Não foi assim, por exemplo, nos pais fundadores da maior democracia do mundo, a democracia americana. Não foi assim na Revolução Gloriosa e antes dela, no João Sem Terra, que criou a longa tradição da democracia britânica, que é a base de todas. Não era assim na Grécia Antiga. E não foi assim nos modernos países democráticos do mundo. Não foi assim também no Brasil. O que há no Brasil, aí eu posso reconhecer uma coisa. Desde que acabou o regime militar, as Forças Armadas se têm comportado no Brasil de forma exemplar. Aí o Rodrigo Maia, em relação à democracia, aí o Rodrigo Maia disse, não, o presidente cometeu um equívoco porque o coração da democracia não é a Força Armada, é a Câmara. Errou, também errou. A Câmara dos Deputados não é coração de democracia nenhuma. O coração da democracia bate no peito de cada cidadão. O dono do poder na democracia é o povo. Não é o pessoal que frequenta redes sociais exclusivamente, não é o soldado
E não é muito menos o deputado que não representa a sociedade, coisa nenhuma. Isso aqui é um assunto para outra discussão, quando eu quero discutir a questão da representatividade na democracia brasileira. Mas os dois se enganaram. O Bolsonaro cometeu outros equívocos, quando ele disse, por exemplo, que o Brasil manteria relações com países que pensassem iguais a nós. Eu já falei sobre esse erro do Bolsonaro de achar que ele é presidente só de quem pensa igual a ele, os cidadãos de bem, as famílias. Não é verdade. Ele é presidente de todos os brasileiros. E o Brasil se relaciona com todos os parceiros. Por exemplo, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil são os Estados Unidos. Bom, pensamos de forma semelhante? Pode ser. A China não pensamos, né? A China. E aí que eu quero contar que há uma coisa que o Bolsonaro fala, e apesar de ser um grande comunicador, por isso ganhou a eleição, ele escorrega muito na língua portuguesa, escorregou nessa frase das Forças Armadas, e o que ele faz? No dia seguinte, ou seja, hoje, ele aceitou um convite do embaixador da China para viajar àquele país que é comunista. A China tem uma prática capitalista na economia, mas é comunista, é uma ditadura, não é uma democracia, e as Forças Armadas elas são fiéis à ditadura comunista, assim como as da Venezuela, assim como várias de Cuba, né? Então, há uma coincidência. No caso do Brasil, as Forças Armadas, como eu digo aqui e repito, se comportam de forma exemplar, não interferem no regime e obedecem fielmente à Constituição. E a Constituição diz: todo poder emana do povo e por ele é exercido. O povo é civil ou militar, fardado ou de roupa comum. Bom, eu quero também dizer que esse recuo é uma demonstração de que o Brasil está assumindo uma postura mais pragmática, que eu não tinha visto ainda nas decisões do Bolsonaro. Eu quero cumprimentar o Bolsonaro porque ele deu um passo à frente na comunicação, que é uma comunicação muito ruim. Eu concordo até com o Marco Feliciano. Aliás, não há comunicação quando ele inventou esse live de quintas-feiras à tarde. O live no Facebook é só para inscritos ou seguidores em redes sociais, mas é um live. Ele também já deu um passo à frente em relação à imprensa quando convidou alguns jornalistas que ele considera confiáveis e que foram convidados pelo seu porta-voz, que eu já elogiei várias vezes aqui, o general Rego Barros. Bom, é mais um passo. Não é o passo definitivo, precisa de mais. Eu continuo achando que o Bolsonaro dará um grande passo na política e na comunicação quando ele acreditar de verdade que governa para todos os brasileiros. Até agora não acreditou. Governa para os seus seguidores, nem para os seus eleitores. Ele governa, tem muito eleitor que votou nele e que não concorda com essas coisas e que não é consultado para nada. Esse live é um grande passo. Acabou com esse negócio só de tweet e tal, né? Pois bem, quero aplaudir o polícia, mas dizer que estou esperando o próximo passo. O que serão as falas do porta-voz lá no Palácio e esporádicas entrevistas coletivas do presidente. Mas esse é assunto para outro vídeo. Agora, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.